Naquela manhã, o Jambalaya acordou com uma notícia capaz de transformar qualquer reunião de condomínio em acontecimento histórico. Dona Álvara havia decidido organizar uma noite cultural no salão de festas e prometera apresentar uma surpresa que, segundo ela, mudaria para sempre a maneira como os moradores enxergavam a arte. Mário Jorge recebeu o convite durante o café. Uma noite cultural, ele leu. Isso nunca termina bem. Arnaldo, sentado à frente dele, abriu um sorriso. Você precisa parar de pensar assim. Eu estou apenas analisando histórico. Que histórico? Toda vez que alguém fala em cultura neste condomínio, alguém termina discutindo, alguém se ofende e alguém vende alguma coisa. Dessa vez vai ser diferente. Por quê? Porque eu estou me reprogramando. Mário Jorge ficou olhando para ele. Você ainda está lendo aquele livro do Kelmer? Estou. Ele diz que a pessoa precisa estabelecer uma intenção antes de começar o dia. E qual é a sua intenção hoje? Ter paz. Mário Jorge sorriu. Boa sorte. Enquanto os dois conversavam, Celinha apareceu carregando uma caixa enorme. O que tem aí? Perguntou Mário Jorge. Convites. Quantos? Todos. Para quem? Para o condomínio inteiro. Mário Jorge arregalou os olhos. E quem teve essa ideia? Dona Álvara. Claro. Celinha colocou a caixa sobre a mesa. Ela disse que ninguém poderia faltar. Isso não parece um convite. Parece uma convocação. Poucas horas depois, o salão de festas estava cheio. Mário Jorge chegou cedo, decidido a evitar qualquer problema. Escolheu uma cadeira, sentou e imediatamente percebeu que havia uma disputa pelo espaço do braço da cadeira. O senhor poderia afastar um pouco o braço? Pediu o homem ao lado. Não posso. Por quê? Porque eu cheguei primeiro. Mas o apoio é dividido. Eu sei. Então divida. Estou dividindo. Da metade para cá é meu. E da metade para cá. Também é meu. Mário Jorge fechou os olhos. Começou. Arnaldo aproximou-se. Mário Jorge, respira. Eu estou respirando. Não parece. Estou respirando por dentro. Nesse instante, Isadora apareceu com uma pilha de folhetos. Boa noite. Dona Álvara pediu que todos recebam um programa da apresentação. Mário Jorge pegou um. Quanto custa? Nada. Ele olhou para Arnaldo. Hoje tem alguma coisa estranha acontecendo. Isadora continuou distribuindo os papéis. Dona Álvara vai apresentar músicas, poemas e uma pequena reflexão sobre a importância de acreditar nos próprios sonhos. Copélia apareceu atrás dela. Eu também tenho uma reflexão. Ninguém perguntou. Mas eu tenho. Mário Jorge tentou não rir. Copélia aproximou-se de Altino, que estava sentado tranquilamente. Meu querido, você está confortável? Estou. Então não se mexa. Por quê? Porque eu demorei muito para encontrar uma cadeira. Pérsia surgiu logo depois. Pai, você está bem? Muito bem. E a senhora, Copélia? Também. Pérsia olhou desconfiada para os dois. Eu vou buscar alguma coisa para beber. Copélia respondeu. Traga para nós. Pérsia suspirou. Vocês parecem duas crianças. Altino sorriu. É porque a vida fica mais divertida quando a gente não leva tudo tão a sério. Pérsia olhou para ele. Pai, por favor, não incentive minha mãe. Copélia ficou satisfeita. Está vendo? Ele me entende. No palco, Dona Álvara apareceu.
Boa noite, meus queridos. A resposta da plateia foi tímida. Ela continuou. Eu sei que alguns vieram por curiosidade. Outros vieram porque gostam de mim. E alguns vieram porque receberam ordens. Mário Jorge levantou a mão. Eu vim por livre vontade. Dona Álvara olhou para ele. Tem certeza? Tenho. Então por que você está sentado na última fileira? Mário Jorge olhou ao redor. Porque a primeira estava ocupada. Dona Álvara sorriu. Está perdoado. Arnaldo cochichou. Primeira prova de que a reprogramação funciona. Mário Jorge respondeu baixinho. Não se empolgue. Dona Álvara segurou o microfone. Hoje quero mostrar uma coisa diferente. Não quero que esta noite seja apenas um espetáculo. Quero que cada pessoa aqui pense na própria vida. Copélia levantou a mão. Eu penso bastante. Dona Álvara respirou fundo. Eu quero falar sobre mudanças. Arnaldo imediatamente prestou atenção. Mudança começa quando reconhecemos que nossos hábitos nem sempre nos ajudam. Mário Jorge cutucou Arnaldo. Ela está falando do livro. Arnaldo respondeu. Talvez. Dona Álvara continuou. Às vezes, nós culpamos os outros por tudo que acontece conosco. Dizemos que o vizinho é responsável pela nossa irritação, que a família atrapalha nossos planos e que o mundo não nos entende. Mário Jorge ficou sério. Isso é verdade. Dona Álvara apontou para ele. Mas também precisamos reconhecer que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Mário Jorge concordou. Finalmente alguém falou uma coisa sensata. Então começou a música. Dona Álvara cantou uma canção sobre recomeçar depois de uma fase difícil. Não havia grandes efeitos, nem entrada triunfal, nem qualquer espetáculo exagerado. Apenas a voz dela e uma melodia simples. Quando terminou, houve aplausos. Até Mário Jorge bateu palmas. Dona Álvara ficou surpresa. Gostou. Gostei. De verdade. De verdade. Arnaldo sorriu. Eu sabia. Mário Jorge respondeu. Não começa. Mas a tranquilidade durou pouco. Eusébio levantou-se no fundo do salão. Preciso falar. Dona Álvara olhou para ele. Agora. É importante. Eusébio aproximou-se. Minha filha Patrícia quer contar uma coisa. Patrícia veio logo atrás. Pai, eu posso falar sozinha. Pode. Ela respirou fundo. Eu e Tatal estamos tentando organizar nossa vida. Mário Jorge olhou para o filho. Tatal ficou ao lado dela. Nós descobrimos que vamos ter um bebê. O salão inteiro ficou em silêncio. Mário Jorge levantou-se. Você está falando sério? Muito. Eusébio acrescentou. Eu também estou tentando entender tudo. Mário Jorge olhou para Tatal. E você? Eu quero assumir minhas responsabilidades. Mário Jorge ficou emocionado. Então faça isso com calma. Patrícia sorriu. É exatamente isso que estamos tentando fazer. Tatal segurou a mão dela. Nós não queremos transformar a situação em uma guerra entre famílias. Eusébio concordou. Quero apenas que minha filha seja respeitada. Mário Jorge respondeu. Ela será. Arnaldo observou a cena. Isso é reprogramação de verdade. Celinha perguntou. O que é? Aprender a conversar antes de decidir. Copélia bateu palmas. Muito bonito. Pérsia sorriu.
Até você entendeu. Eu entendo muita coisa. Nesse momento, Altino levantou-se. Tenho uma pergunta. Todos olharam para ele. O que vocês pretendem fazer depois do nascimento? Patrícia respondeu. Criar nosso filho com amor. Tatalo completou. E com responsabilidade. Altino sorriu. Então vocês já começaram bem. Dona Álvara aproveitou o momento. É justamente disso que eu estava falando. Mário Jorge voltou para a cadeira. Talvez essa noite tenha algum sentido. Arnaldo sorriu. Eu falei. Não exagera. De repente, as luzes do salão se apagaram. Todos gritaram. Mário Jorge levantou-se. Eu sabia. Calma, pai, disse Tatalo. É apenas uma queda de energia. Mário Jorge apontou para Arnaldo. Isso estava no seu livro. Não. Arnaldo tentou encontrar o celular. A iluminação de emergência acendeu. Dona Álvara respirou aliviada. Ninguém precisa entrar em pânico. Copélia respondeu. Eu não estou em pânico. Você está agarrada ao braço do Altino. Porque ele é firme. Pérsia colocou a mão no rosto. Meu Deus! Quando as luzes voltaram, Dona Álvara decidiu continuar. Mas antes da próxima música, Mário Jorge levantou-se. Posso dizer uma coisa? Dona Álvara olhou para ele. Odd. Eu passei muito tempo tentando evitar problemas. E conseguiu. Não. Mas aprendi uma coisa. O quê? Não adianta querer controlar tudo. Arnaldo sorriu. Isso está no livro. Mário Jorge apontou para ele. Dessa vez eu concordo. Dona Álvara perguntou. E qual foi sua conclusão? Que cada pessoa precisa assumir aquilo que pode mudar e aceitar aquilo que não pode controlar. O salão ficou silencioso. Celinha sorriu. Muito bonito. Mário Jorge continuou. E também descobri que paz não significa ficar calado quando algo está errado. Significa conversar sem transformar tudo em uma guerra. Dona Álvara ficou emocionada. Isso foi melhor que meu discurso. Não exagera. Ela riu. Tatalo levantou-se. Pai? O que foi? Obrigado. Pelo quê? Por não tentar decidir minha vida por mim. Mário Jorge respondeu. Você é meu filho. Eu posso aconselhar. Mas quem vai viver sua vida é você. Eusébio aproximou-se. Eu também preciso aprender isso. Patrícia abraçou o pai. Nós vamos conseguir. Copélia levantou-se. E eu também tenho uma coisa para dizer. Todos olharam para ela. O que foi? Perguntou Pérsia. Eu descobri que não preciso me meter em tudo. Silêncio. Pérsia arregalou os olhos. Quem é você e o que fez com minha mãe? Todos começaram a rir. Copélia colocou a mão no peito. Eu estou mudando. Altino sorriu. Estou orgulhoso. Ela olhou para ele. Você quer me acompanhar nessa mudança? Claro. Então vamos embora antes que alguém invente outra reunião. Os dois saíram. Pérsia observou. Eu nunca pensei que veria isso. Mário Jorge respondeu. Nem eu. Dona Álvara voltou ao centro do palco. Agora eu gostaria de cantar a última música. Todos se acomodaram. A música falava sobre começar novamente, aceitar as imperfeições e descobrir que uma vida feliz não precisa ser perfeita. Quando terminou, a plateia se levantou.
O aplauso foi longo. Dona Álvara sorriu. Dessa vez, ninguém havia sido obrigado a ficar. Ninguém tinha medo. Ninguém precisava fingir. Mário Jorge aproximou-se do palco. Parabéns. Obrigada. Foi melhor do que eu esperava. Ela sorriu. Eu também. Arnaldo chegou logo depois. E então? Então o quê? Você ainda acredita que podemos programar a vida? Arnaldo pensou. Não completamente. Mário Jorge riu. Finalmente. Mas acredito que podemos programar nossas atitudes. Mário Jorge concordou. Isso já é bastante. Do outro lado do salão, Tatalo e Patrícia conversavam com Eusébio sobre o futuro. Celinha ajudava a Isadora a recolher as cadeiras. Pérsia tentava descobrir onde Copélia tinha ido. Altino parecia perfeitamente satisfeito com a confusão. Dona Álvara observou todos. Talvez o verdadeiro espetáculo não estivesse no palco. Talvez estivesse ali. Nas pessoas. Nas escolhas. Nos erros. Nos recomeços. E naquela noite, o Jambaleia não saiu do salão com a vida resolvida. Saiu apenas um pouco mais consciente. O que, naquele condomínio, já era uma vitória extraordinária. Mário Jorge caminhou até a porta. Arnaldo veio atrás. Você esqueceu uma coisa. O quê? O livro. Mário Jorge olhou para o exemplar. Pode ficar com você. Tem certeza? Tenho. Por quê? Porque descobri que não preciso de um livro para lembrar de uma coisa simples. Qual? Que, mesmo quando tudo parece fora de controle, ainda podemos escolher como agir. Arnaldo sorriu. Então você finalmente se reprogramou. Mário Jorge olhou para o salão. Não. Eu apenas aprendi a pensar antes de reclamar. Arnaldo riu. Para você, isso já é uma revolução. Mário Jorge abriu a porta. Vamos embora. Para onde? Para casa. Sem confusão. Arnaldo olhou para trás. No Jambaleia. Mário Jorge respirou fundo. Não promete. Os dois começaram a rir enquanto caminhavam pelo corredor. Lá dentro, Dona Álvara guardava o microfone, Patrícia e Tatal faziam planos para o futuro, Eusébio começava a aceitar que sua filha havia crescido, Copélia provavelmente preparava alguma nova surpresa e Pérsia continuava tentando acompanhar a própria família. A noite não havia sido perfeita. Mas talvez esse fosse justamente o motivo de ter dado certo. Porque ninguém precisava ser perfeito para mudar. Bastava reconhecer os próprios erros, ouvir o outro, cuidar de quem estava por perto e ter coragem para começar novamente. E, no Jambaleia, onde até uma simples cadeira podia provocar uma discussão, aquela descoberta parecia quase um milagre. Um milagre barulhento. Desorganizado. Cheio de risadas. Mas, ainda assim, um milagre.